Boa tarde a toda a comunidade acadêmica que nos acompanha aqui no nosso ciclo de entrevistas, que é intitulado Conversa com o Pesquisador. Nesse nosso ciclo de entrevistas, nós estamos entrevistando os maiores pesquisadores do nosso Departamento de Ciências Exatas e da Terra, aqui do Campus 1, Salvador. E hoje nós temos a honra de entrevistar o professor Dr. Luiz Adolfo de Paiva Andrade. O professor Luiz Adolfo atualmente é coordenador do curso tecnológico de Jogos Digitais, aqui no Departamento de Exatas do Campus 1. E eu vou falar um pouquinho, resumidamente, de toda a trajetória dele, antes de começarmos a nossa entrevista. O professor Luiz Adolfo, ele é lotado aqui no nosso departamento e é pesquisador e designer de jogos digitais. Ele realizou estágio de pós-doutorado no período de 2017 a 2018, trabalhando como pesquisador visitante na Dinamarca, na Universidade de Copenhague. Ele fez esse estágio com bolsa CAPES pelo programa de estágio de pós-doutorado no exterior. Ele é doutor pelo programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, com bolsa CNPq. Possui mestrado em Comunicação e Novas Tecnologias pela Universidade Federal Fluminense, também com bolsa CAPES. Enfim, é um grande pesquisador. Nós falamos aqui bem resumidamente um pouco da trajetória dele, das titulações do professor Luiz Adolfo. E antes de iniciar a nossa entrevista, em nome da direção do departamento, o professor está aqui na minha frente, nós agradecemos imensamente ao senhor a sua disponibilidade, né? O senhor foi muito solícito, tentamos marcar porque sua agenda realmente é bem difícil achar um espacinho em meio a bancas, em meio a orientações, e o senhor disponibilizou esse tempo para estar conosco aqui hoje. Muito obrigada em nome da direção do Departamento de Ciências Exatas e da Terra. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Eu que fico lisonjeado com o convite. É um prazer meu poder dividir essas experiências com vocês e também com quem está em casa acompanhando. E também falar sobre o curso de jogos, né, também da UNEB, além da pesquisa, dos nossos objetivos, né, da nossa experiência, falar um pouco também do curso de jogos da UNEB, que é um curso extremamente novo, né? A gente está agora formando a segunda turma, a terceira turma começou agora no início do ano, estamos formando a segunda agora, e somos o primeiro curso de uma universidade pública, sim, pioneiro no Norte e Nordeste, é o primeiro público de uma universidade pública. Às vezes as pessoas não sabem, né, que a gente tem um curso assim, gratuito, e eu fico muito feliz em poder dividir isso com você e com quem está assistindo. Para mim é uma honra. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos imensamente. Então, vamos à nossa primeira pergunta do nosso ciclo de entrevistas. Professor, conte-nos um pouco como foi o início da sua trajetória acadêmica e, se possível, quando foi, em qual momento que o senhor decidiu ser docente, o senhor decidiu pela docência, o senhor decidiu seguir uma carreira de docência e de pesquisa? Então, na verdade, tudo começou quando eu fazia faculdade de jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho. E eu já estava um pouco saturado, já tive experiências de estágio, né? E eu sempre tinha um plano B, caso eu não gostasse muito da área do jornalismo, ou quisesse migrar para outra área. Eu sempre tinha um plano B, que é a pesquisa acadêmica, né? Que acabou se tornando o plano A. Meus pais são professores universitários, então é uma atmosfera que eu sempre vivi. E quando eu estava no último ano da faculdade, eu falei assim, eu vou escolher um professor orientador que tenha uma titulação de mestre, né, ou doutor, que possa me orientar nesse sentido. Eu escolhi um professor que era doutorando na UF também naquela época. Eu queria fazer um mestrado na UF, que tinham dois professores lá que eu seguia, né, bastante o trabalho deles, que é a professora Simone Sá, que depois foi minha orientadora de mestrado, e o professor Afonso de Albuquerque. E eu comecei a falar com esse professor, eu queria, era doido para estudar cinema, porque na UF era uma escola muito conhecida de cinema, né?
E o professor falava comigo, olha, já tem muita gente estudando cinema, se eu fosse você, estudava algo que ninguém está fazendo. Isso em 2003, quase 20 anos, né? Eu falei, mas o que? Ele vai estudar videogame. Eu falei, mas existe pessoas estudando videogame? Ele falou, existe. Me passou uns livros, me passou uns textos, eu comecei a estudar, comecei a gostar, fui fazer iniciação científica com ele, IC, né? E aí, quando eu me formei na faculdade, eu entrei para trabalhar no escritório de assessoria de imprensa, não estava curtindo muito, falei assim, vou fazer uma seleção para o mestrado. E aí fiz o mestrado na UF, acabei me encontrando, falei assim, a docência na verdade é uma consequência de tudo, né? Eu acabei me encontrando na pesquisa, acabei me encontrando na área de jogos, meu TCC foi no âmbito de jogos também, né? Um dos primeiros também naquela época a querer pesquisar jogos. Sim. E a vida foi seguindo. Quando eu terminei o mestrado, eu passei uns 6 meses dando uma aula numa faculdade particular no Rio também. Falei, vou tentar um doutorado agora para não perder o pique. E aí acabei passando na seleção aqui na Federal da Bahia e optei por vir para cá, trabalhar com um professor também que eu sempre admirei bastante, que é o professor André Lemos. E fui me encontrando, aí foi engraçado, começaram a surgir uns convites, né, porque as pessoas viam que eu estudava jogos e aí eu falava assim, estudo jogos e tal, o pessoal, você não quer fazer um jogo para mim não? Eu falei, quero. E comecei a fazer os jogos em 2006, 2008 eu tive a oportunidade de trabalhar num primeiro grande projeto, que foi o jogo do filme Meu Nome Não é Johnny. Hoje as pessoas não lembram desse filme, mas em 2008 ele foi um grande sucesso, eu fiz o jogo do filme. Meu Nome Não é Johnny foi um filme com Selton Mello, foi, não é exatamente, exatamente, eu fiz um jogo. Tem um jogo desse filme? Tem. Agora já não está mais no ar, porque foi naquela época, em 2008, né? E foi engraçado, foi porque eu tinha mandado, eu sempre trabalhei com gravação, né, câmera, estúdio, a gente estava até aqui brincando no estúdio, que meu primeiro emprego foi como estágio como Cabo Man, no canal de TV, e eu mandei para uma produtora um currículo querendo trabalhar como cameraman, e aí me chamaram para entrevista, eu só falava de game, doutorado, não sei o que. E aí a dona da produtora, que é a Clélia Bessa e a Rosane Svartman, que são duas pessoas que eu tenho uma gratidão enorme por terem me colocado nessa área, e elas falaram assim, olha, a gente te achou acima da vaga, nós não vamos te chamar agora, mas no futuro a gente pode te chamar para algum projeto. Eu achei que era aquele famoso, né, pé na bunda arrumado, falando assim, né? No dia seguinte, tocou meu telefone, eles estavam me chamando e eu fui para a ilha de edição com a Marisa Leão, que era a diretora do filme Meu Nome Não é Johnny, e ela falou, quero que você faça um jogo para o meu filme. Então foi meu primeiro e deu muito certo, a gente conseguiu uma boa repercussão no jogo, e aí eu decidi entrar. Só que eu vim aqui para a Bahia, eu me lembro quando eu saí do Rio, o pessoal falou assim, poxa, você vai fechar todas as portas que abriu para você e vai fazer o doutorado? Eu falei, porque meu foco são os estudos. E acabou que deu tudo certo, eu montei com os amigos uma produtora de jogos aqui na Bahia, que vira e mexe a gente ainda faz alguma coisa, pelo menos para mostrar para meus alunos, né, o que é que eu faço. Terminei meu doutorado, entrei aqui na UNEB, eu fiquei quase 10 anos no curso de comunicação, e aí quando abriu a turma de jogos, eu estava chegando da Dinamarca, e aí eu me transferi, né, para o curso de jogos e estou aqui hoje, cheio de vontade, trabalhando, formando alunos para a gente trabalhar com game design e também trabalhar em outras áreas da informática com a cabeça de jogos digitais, né? A gente costuma dizer que o profissional que trabalha com jogos, ele tem uma diferença de outros, né? Porque ele consegue muito mais fácil, por ele estar acostumado a ter o plano A, o plano B, muito mais fácil a criar soluções para as coisas, né? Então eu estou bastante feliz agora trabalhando aqui nessa área. Na verdade, eu sou de uma época que a gente não tinha um curso de graduação. Para você ver, eu sou da área de comunicação e trabalho com jogos. Então, até uns 10 anos atrás, a gente tinha os 2 primeiros cursos do Brasil, foi em São Paulo, na Anhembi Morumbi, e a Fevale, no Rio Grande do Sul. Depois que veio aparecer o NEB, IFE e outros, assim, as particulares também. E aí foi que eu me encontrei. E quando eu fui lá para fora, para a Dinamarca, eu trabalhei num lugar que só tinha gente pensando em jogos, não tinham pessoas de outras áreas que se interessavam por jogos, mas pessoas que são da área de jogos e que trabalham com jogos. Eu falei, eu tenho que fazer isso daí para eu... E quando eu voltei, foi o que eu botei na minha cabeça. Eu falei, eu vou... Né, hoje a gente tem oportunidade, com cursos como o que a gente tem hoje aqui no D7, DCT, né, a possibilidade de formar pessoas para a área de jogos. E não que a área de jogos hoje, que no Brasil ela cresce bastante, né, saiu alguns dados aí que o Brasil...
se eu não me engano, é a quarta economia hoje na América de jogos. Posso estar enganado, mas o Brasil hoje movimentou um montante considerável, principalmente no tempo da pandemia, que a indústria de jogos foi a que mais cresceu, do entretenimento. Então hoje a gente tem essa possibilidade de formar profissionais dentro da área, e a área não pegue profissionais de outras áreas para trabalhar com jogos. Sim, sim, sim. Com relação a essa área de games, né, de jogos digitais, como o senhor vê ainda aqui no Nordeste, o caminho a ser percorrido ainda é muito longo para se equiparar ao Sudeste? O senhor vê muita diferença desse mercado do Sudeste para aqui para a Bahia, ou daqui do Sudeste com o Nordeste como um todo? Não, pelo contrário, uma das coisas que mais me atraiu para sair do Rio de Janeiro e vir para cá foi justamente isso, há 14 anos atrás. A grande diferença foi, como eu falei, a gente não tinha escolas que formavam profissionais de jogos. Hoje a gente tem. A UNEB tinha uma professora que já era minha amiga, a professora Lin, e ela tinha um grupo, Lin Alves, né, que hoje se aposentou aqui, está em outra instituição. Ela tinha um trabalho formidável aqui com um grupo, que eram comunidades virtuais. E foi a primeira pessoa que me recebeu, porque eu cheguei aqui em Salvador em 2008, eu só conhecia ela e meu orientador. Então eu mandei um e-mail para ela, ela já me recebeu aqui na UNEB e falou assim, quero que você treine aqui minha equipe em roteiro. E eu dei um curso de roteiro aqui em 2008, foi a minha primeira experiência na UNEB. Né? E o que me fascina aqui na Bahia é porque nós temos políticas públicas que dão apoio à produção de jogos, o que dificilmente a gente acha em outros estados, né? A gente tem alguns problemas, mas a gente está num estágio bacana, né? A gente tem ainda, as pessoas que desenvolvem essas políticas culturais para jogos, hoje em dia não são pessoas da área de jogos, são pessoas de outras áreas, então acaba que a coisa às vezes não fica muito formatada, mas a gente ainda vai chegar lá. Eu costumo dizer para meus alunos que daqui a pouco a gente vai ter um presidente da República que jogava League of Legends, né? E por aí vai, a gente vai ter gestores que vão fazer isso, então a coisa vai mudar um pouco, né? Mas a Bahia, ela sempre foi muito reconhecida por fazer jogos. A gente tem hoje a gente já teve melhor com essas políticas públicas, né, para amparo à produção de jogos, mas a gente tem aqui alguns recursos diferentes de outros estados, né? Olha que eu nasci numa cidade que é chamada Juiz de Fora, na divisa de Minas com o Rio. Minas. Morei depois no Rio, morei muito tempo lá, na época de faculdade, mestrado, um pouco que eu trabalhei lá também. Depois morei em Juazeiro, que é conectado à Petrolina, então eu conheço 4 estados, né? E conheço as leis de lá. E outros estados que eu tenho colegas que conversam, eu não vejo nenhum como a Bahia nesse sentido de ter essas políticas, né? É um curso que está ficando bastante conhecido aqui. A área está crescendo bastante. Eu, particularmente, tenho ouvido muito falar da área de games, porque tem uma pessoa na família, um sobrinho adolescente, que ama essa área e pensa em cursar. E eu fico ouvindo a conversa dele com os colegas, vários falando já daqui do curso da UNEB, né, me perguntando se vai abrir vestibular. Quando começou a divulgação, eu informei para eles, vários se inscreveram já para o vestibular desse legal. ano. A gente tem o maior prazer em receber. Então está sendo bastante essa turma que vem aí, né, nos próximos vestibulares, os novos alunos, né, eu acho que tem tudo para ser de turmas cheias de jogos de futuros gamers, né, futuros designers de jogos digitais, porque está sendo bastante conhecido. Eu acho que é uma turma, essa adolescência de hoje, né, tá bastante conectada com essa questão dos games. Então... a gente já tem hoje uma geração que já nasce jogando, né? Então a gente, é diferente da minha geração, que eu fui conhecer meu primeiro jogo, meu primeiro console aos 12, 13 anos. Hoje a gente já tem pessoas que com 2, 3 anos já pegam um tablet e começam a jogar. Então ela tem um contato muito mais cedo com essa experiência de ter o plano A, o plano B, o plano C para tudo, de traçar estratégias. E é esse um pouco do perfil que a gente procura aqui colocar para os alunos, né, para os estudantes que estão aqui conosco, que a gente não vai formar só pessoas para trabalhar com jogos, mas pessoas que pensem com a cabeça de um game designer, mas que possa atuar em outras áreas. Né? Você pode ter um programador
formado, sei lá, em ciência da computação, em sistemas de informação, mas também formado em jogos digitais. Exatamente. Né? O que vai ser diferente a forma que ele lida com situações dentro do dia a dia de trabalho. Exatamente. Bom, professor, nossa segunda pergunta, nós gostaríamos de saber um pouco sobre seu projeto de pesquisa, que é intitulado Emergência e Jogos Locativos, Regras, Aprendizado e Mediações nos Games Digitais. É um projeto que está em andamento no momento, né? Ele não está finalizado ainda. Não, na verdade eu costumo dizer que esse projeto é um projeto que eu desenvolvo no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade. É um projeto que a gente chama de guarda-chuva, que eu possa receber. Então, quem está querendo fazer mestrado, doutorado comigo, ou então entrar no nosso grupo de estudos, esse é o projeto que ele deve tentar se inserir, que a pessoa deve tentar inserir. Esse conceito de emergência eu conheci no meu pós-doutorado, então foi algo que eu trouxe do pós-doutorado para tentar amadurecer aqui. Sim. Em 2019 eu comecei a desenvolver o projeto, logo depois veio a pandemia, né? E aí a pandemia meio que congelou um pouco o meu trabalho, né? Porque a minha atual área de expertise em jogos digitais são jogos móveis locativos, que são aqueles jogos para celular, mas que envolvem GPS, então as pessoas têm que sair na rua para pegar Pokémon, ou matar zumbi, ou hackear portais. Lembro desse... E na pandemia acabou exatamente com isso, né? A gente entrou em isolamento social. Mas por um lado foi bom, porque eu pude desenvolver um outro projeto de pesquisa durante a pandemia, né? Que é o Tá Liberado Voar. A gente vai perguntar sobre ele. Esse outro Emergência e Jogos Locativos, ele está em curso do PPG Educ, né? E a maioria dos alunos que eu recebo lá se encaixam nesse projeto, né? Que eu busco aplicar o conceito de emergência dentro da experiência de jogar, criar, desenvolver jogos locativos, né? Então, geralmente eu tenho orientado muita coisa com gamificação, com acessibilidade, também são coisas que geralmente me interessam. Certo. Pegando o gancho que o senhor acabou de falar do Tá Liberado Voar, eu vou passar justamente para essa pergunta. Conte-nos um pouco sobre o seu projeto de pesquisa, o Tá Liberado Voar, impactos causados pela pandemia da Covid-19 nos jogos locativos. Ele foi desenvolvido todo durante a pandemia da Covid. Acabei de encerrar esse projeto, eu desenvolvi, porque a pandemia, né, as aulas ficaram suspensas. E como eu expliquei, o gameplay dos jogos locativos pedem que as pessoas vão para a rua com o celular fazer coisas, porque a base da mecânica é o GPS. Isso. E as pessoas tiveram que entrar em isolamento social durante a pandemia. E esses jogos tiveram que se adaptar às leis, às políticas de distanciamento social, que era justamente o que o jogo promovia. Jogar esse tipo de jogo implica em criar aglomeração e encontro de pessoas na rua, totalmente que não podia fazer no começo da pandemia. E os jogos tiveram que se reinventar. Aí a gente foi um projeto que eu desenvolvi junto com o colega Jesse Neri, do Instituto do IFBA, e como a gente joga bastante, a gente é conectado com uma base de jogadores muito forte, não só de Pokémon GO, mas de outros jogos locativos, Walking Dead, Ingress, Harry Potter, Pikmin Bloom e outros tantos. A gente foi entrevistando essas pessoas, a gente fez uma survey e conseguimos encerrar. A gente fez uma live, a gente fez 2 lives durante a pandemia falando desse projeto, divulgando. Aí a gente conseguiu algumas respostas, fizemos o artigo e conseguimos publicar esse artigo na MMC, que é a Mobile Media Communication, uma das revistas mais famosas do mundo na área de mídias móveis. Eles estão lançando... O artigo foi publicado agora, no final de outubro, no Ahead of Print, que é o fluxo contínuo, mas ele vai sair também num dossiê especial sobre a Covid, que é Covid Now and Then. Então não sei como vai se dar a coisa aí, se eles vão pegar todos ali e fazer o dossiê, mas ele já está disponível no portal da Mobile Media Communication para quem quiser ler. O nome é Playing Remotely, que em português significaria jogando remotamente, que foi o que a gente falou, né? Esse nome Tá Liberado Voar é porque nos jogos locativos existia sempre uma política dos desenvolvedores contra as pessoas que ficavam fazendo um procedimento técnico que é proibido, chamado fake GPS, que é justamente você alterar sua localização para você estar em vários lugares. Então tem vários casos de uma pessoa aqui em Salvador vai jogar em outro país, e os desenvolvedores, quando pegavam alguém que fazia isso, bania, né? E quando começou a pandemia, o que eles faziam? Eles vendiam ferramentas
que os jogadores podiam comprar para jogar remotamente. Aí foi a primeira coisa que eu falei, gente, então agora está liberado voar. Porque o nome de quem faz esse tipo de procedimento a gente chama de fly, que é o voador, né? O cara que está voando. Eu falei, então agora o fly, então agora tá o fly, por isso, voar. Eu falei, então agora o fly está liberado? Aí a gente falou, está liberado voar. É. Por quê? Porque também eles encontraram uma galinha dos ovos de ouro de ganhar dinheiro na pandemia vendendo esses passes que não são caros. Você compra um passe desses por R$1 para você fazer algum procedimento. Alguns são de graça, mas de certa forma movimenta um pouco da economia dos jogos móveis. Então foi interessante, a gente acabou, a gente no final da pesquisa, a gente viu que o pessoal gostou, que eles acham que vai continuar depois da pandemia, e realmente muita coisa continuou. Essa questão principalmente de você permitir que a pessoa jogue de casa, você acaba se tornando mais inclusivo, porque você inclui pessoas com deficiência que podem jogar de casa, que antes tinham dificuldade para ir na rua, podem jogar de casa. Então isso abriu um leque bem interessante para esse mercado, né? E aí a gente tem outros resultados que aí quem quiser ver, ler o artigo, se alguém quiser criticar também, quiser discutir, a gente está à disposição para fazer isso. Maravilha. Professor Luiz Adolfo, quantas instituições ou programas de pós-graduação geralmente estão engajados no desenvolvimento e na execução das pesquisas científicas dessa natureza, envolvendo os games? O trabalho com jogos, ele geralmente é muito orgânico, porque da mesma coisa a indústria de jogos, para a academia também vale, eu tenho meus parceiros, não necessariamente tudo eu tenho que fazer com eles, algumas coisas eu faço. Por exemplo, aqui no Brasil eu tenho uma parceria muito grande com colegas da Federal Fluminense, onde eu fiz meu mestrado, Emanuel, até a professora Simone, que foi minha orientadora. Na UFBA eu já fiz uma parceria com os colegas lá de computação, o Adolfo, o professor Adolfo, o próprio professor André, que foi meu orientador também, já tive uma parceria muito grande. Na área de jogos tem a professora Lin, que hoje também está lá na UFBA. A gente tem uma rede aqui de jogos digitais que conectam todas as escolas de Salvador que tem curso de jogos digitais. Então tem a UNEB, tem o IFBA, tem a Unijorge. Então a gente sempre tem essa rede, mas que não necessariamente a gente está sempre fazendo as coisas juntos. Em São Paulo eu tenho uma conexão muito grande com a Anhembi Morumbi, professor Delmar, professora Adriana Kay, no Sul com a Fevale, professor Cristiano, que são pessoas que a gente já conhece há 20 anos nessa praia, e fora do Brasil, lá com o pessoal da ITU, que é o professor Esper Nazet, que foi meu orientador lá, e lá a gente acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro, né, principalmente da Europa. Então tem o Michael Debus, que também hoje estava na ITU, ele é alemão, foi para a Alemanha. O professor Matti Karhulati, que é finlandês, também um grande amigo que eu fiz lá no pós-doutorado, Rune Milsing, Pavel Grabowski, vários outros aí que a gente vai conhecer, né? A professora Toal Mortensen também, que é bem conhecida. Então só que assim, não necessariamente você precisa estar com essas pessoas o tempo inteiro, o trabalho é orgânico, né? Nesse momento, eu estou muito interessado em fazer uma parceria local para a gente tentar alavancar um pouco as coisas depois da pandemia. Né? E a gente tem aqui um grupo que é bastante conectado, que a gente está tentando fazer, na medida do possível, eventos, não só acadêmicos, mas também da parte de mercado. Né? Tenho também meus parceiros de desenvolvimento também de jogos, o professor Paolo Bruni, da Unijorge também, que é um parceiro das antigas. Então a gente está nessa daí, a gente tem a gente está fazendo uma parceria aqui do curso de jogos, através do professor Murilo, que é o professor do curso de jogos, com o Hub Salvador, para a gente poder mandar. A gente já tem alguns alunos hoje que estagiam no Hub Salvador. A gente está também vendo com um parque tecnológico lá da Bahia também, da gente fazer um evento lá. Enfim, a gente pensei nisso agora. Está na hora de pensar em um evento envolvendo a UNEB e outras universidades. Sim, esse evento era para sair agora em outubro, só que acabou que um conflito de agendas, assim, o semestre aqui na UNEB também foi começando aos poucos, né, os alunos entrando aos poucos, e aquela coisa, a gente ficou 5 semestres trabalhando em casa, e agora que a gente voltou, então é um pouco complicado até as coisas voltarem, mas a gente tem uma perspectiva para maio de 2023, a gente fazer alguma coisa
né? A gente está em conexão, pessoal do Hub Salvador, pessoal do IFPA, pessoal do próprio Parque Tecnológico, pessoal da UFBA, nós aqui da UNEB, para a gente tentar fazer esse hub, né? E fazer as coisas acontecerem. Ótimo. Professor, agora eu vou lhe perguntar justamente sobre a sua experiência no exterior. Como foi sua experiência de estágio de pós-doutorado, quando o senhor trabalhou como pesquisador visitante na Dinamarca, na Universidade de Copenhague? Conte um pouco sobre essa experiência. Então, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, viver num país que é Foi em 2017, desculpe. Fui em março de 2017 e voltei em março de 2018. Eu tinha um arrependimento de, no meu doutorado, não ter feito um doutorado sanduíche. Eu tive até um convite para ir para a Espanha, mas eu fiquei meio assim, não fui. Acabou que no último ano eu entrei aqui na UNEB, então eu terminar uma tese com o meu primeiro ano na UNEB aqui não foi fácil. Depois eu fiquei 3 anos na UNEB um pouco afastado, foi mais 2 anos, né, que foi o estágio probatório. E aí quando terminou o estágio probatório, terminou em 2015, final de 2014, 2015, eu falei assim, vou começar a fazer um pós-doutorado. E aí conversei com antigos orientadores, ver se eles tinham alguma indicação. E eu queria fazer alguma coisa relacionada a jogos, né? Apesar de eu estar num curso de jornalismo, os jogos eu estudei a minha vida inteira. E comecei a mandar alguns e-mails, né? Tentando ver se tinha muitos poucos respondiam. Eu cheguei a mandar uns 2 ou 3. Um me respondeu e falou assim, daqui a pouco eu vejo, que foi na Holanda. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou mandar pro cara que criou isso daí, que foi o norueguês, né, que trabalha... Pro berço, né? Vou mandar um e-mail lá pro cara. Mandei, ele me respondeu na hora. Mandei assim, falando de mim, mandei umas publicações que eu tinha. Ele só me respondeu, falou assim, nós não temos bolsa. Eu falei, não, eu tenho condição de me manter aí. E ele falou, então venha, tô te esperando. Eu fui pra lá. Pronto. E fui com a minha esposa, a gente ficou lá, foi bem legal. Um país totalmente diferente, um país assim com uma... É muito diferente do Brasil, né? Até o próprio astral das pessoas, mas também o sistema de trabalho, a universidade. Mas o que foi assim, o diferencial para mim foi chegar lá, na verdade, eu trabalhei na ITU, que é IT University of Copenhagen, que é uma universidade só da área de é uma parte da Universidade de Copenhague só na área de tecnologia. Sim. Então lá funcionam os cursos de engenharia da computação, design, game design e comunicação digital. E tem também programas de mestrado e doutorado na área de jogos. E quando eu cheguei lá, eu só conheci pessoas que trabalhavam na área de jogos. E eu falei assim, poxa, lá no Brasil eu estava aqui no curso de comunicação, só eu falando de jogos, eu não tinha diálogo quase nenhum, né? E acabei, para mim foi a surpresa mais fantástica. Foi uma imersão. E ver que existe vida lá fora na área de jogos, eu falei assim, eu tenho que botar isso no Brasil quando eu voltar. Curiosamente, o ano que eu fui para lá, 2017, foi o ano que começou a primeira turma do curso de jogos. Eu já voltei de lá falando assim, poxa, vou ter que dar um jeito de ir para o curso de jogos porque eu vou me encontrar mais lá, né? E outra coisa fantástica também de Copenhague foi você viver numa capital que é muito organizada. Então assim, você tem como a vida lá opera, né? As pessoas, um aplicativo, um ônibus extremamente rigoroso no horário, tudo rigorosamente no horário, né? As pessoas lá demorei muito para fazer amizade com os dinamarqueses, mas eu faço judô desde pequena. A primeira coisa que eu procurei lá depois do trabalho foi um lugar para eu treinar judô. Então, através do esporte, eu consegui me relacionar também são meus melhores amigos até hoje lá. A gente conversa até hoje. Também um pouco o pessoal da pesquisa, mas esse pessoal foram meus amigos assim o pessoal lá meio frio, né? Brasileiro conhece, já tá chamando para ir tomar uma cerveja, ir para casa. Lá não, os caras. Mas quando você pega amizade, você vai e ver também como as coisas funcionam, como é o país lá. Eles pagam um imposto de renda altíssimo, metade do salário todo para imposto de renda, mas os caras têm tudo funcionando. Então assim, isso para mim foi uma experiência fantástica de poder viver e com bolsa de estudos, né? Foi uma experiência fantástica poder viver num país como esse, né, Dinamarca, e poder também circular em alguns outros lugares da União Europeia. Entendi. Professor Luiz Adolfo, qual a importância de que as instituições de ensino superior expressem um olhar mais direcionado, mais atento
para o financiamento de pesquisas dessa natureza, pesquisas na área dos jogos digitais, atualmente? Eu sou de um tempo, né, que as pessoas brincavam comigo, especialmente na época do mestrado. Eu tinha uns colegas, mestrado em comunicação, os colegas, poxa, eu ganho bolsa, mas eu fico enfiado numa redação, procurando arquivo de jornal para fazer uma pesquisa histórica sobre jornalismo, e você fica em casa jogando videogame? Eu falei, E esse é o seu trabalho? Eu falei, meu trabalho hoje é ficar em casa jogando videogame, e é a parte da minha pesquisa, né? E curiosamente é um ponto que você tocou, né? Que a gente teve ontem uma notícia muito ruim, uma notícia terrível, que foi a CAPES anunciar que não tem dinheiro para pagar as bolsas de mais de 200 mil bolsistas no mês de dezembro. Ou seja, as pessoas que vivem de bolsa, eu vivi de bolsa no meu mestrado e no meu doutorado, no pós-doutorado também, e eu sei o quanto é difícil, né, você não ter mais a bolsa. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente tenha políticas públicas que apoiem sempre o desenvolvimento científico, porque fazer pesquisa é algo que não só contribui para o desenvolvimento da nação, mas para a nação ser respeitada, né, para ela conseguir interlocução com outras nações. Eu costumava dizer também há muitos anos atrás, né, que é importante a gente estudar também a área do entretenimento, como as pessoas se divertem, estudar cinema, estudar música, estudar jogos. É tão importante quanto a gente estudar outras áreas, né? E lá fora a gente vê que existe suporte, existe apoio, existe base do governo, né? Políticas para te favorecerem. Se você quiser falar assim, eu quero ficar estudando jogos, você vai fazer isso. Então eu acho que isso falta um pouco no Brasil, né? Hoje em dia, no passado já foi melhor, mas hoje em dia eu acho que isso falta. O que a gente pode fazer, do meu ponto de vista enquanto pesquisador, é não dar o meu braço a torcer. A pesquisa essencialmente é você ler e fazer fichamento e discutir com colegas, com os pares. Então isso a gente continua fazendo. A gente aprendeu a fazer isso remotamente na pandemia, né? Então a gente não desistir, continuar estudando, continuar publicando. Por mais que hoje as políticas de fomento à pesquisa estejam muito baixas, né? A gente teve essa notícia da CAPES, que foi terrível ontem, né? Que o pessoal anunciando que a CAPES anunciou que não teria como pagar as bolsas de dezembro, de surpresa, porque o pagamento teria que ser sido feito hoje, né? Dia 7 de dezembro. E é uma coisa que deixa a gente assim estupefato de caramba. Imagina o desespero de quem todo vive mundo disso, que estava esperando o pagamento dessa bolsa hoje. Eu sou de um tempo que você chegava nos programas de pós-graduação, quando em 2005 no mestrado, 2008 no meu doutorado, que todo mundo tinha bolsa. E hoje não, hoje você pega e você entra numa turma de 10 alunos, 2 têm bolsa. E as bolsas assim não são atualizadas, né? Bolsa de pós-doutorado, eu consegui bolsa de pós-doutorado através do edital da CAPES. Hoje, alguns colegas que tentam pós-doutorado não conseguem, né? Eu já tentei bolsa de fomento à pesquisa, bolsa PQ, e passei, fui aprovado, mas as bolsas não contemplaram até quem teve a minha nota. Então, assim, aquela coisa, você foi aprovado, a ideia é legal, mas não temos dinheiro para... Então, assim, a gente não se dá por vencido, a gente vai... Pesquisa é algo que depende da gente. A gente sofre também um pouco com o sucateamento, né, das universidades. Às vezes a gente fica lembrando lá fora o pesquisador ele tem uma sala para ele sentar e estudar, né, com um bom Wi-Fi, ele tem uma taxa que ele pode comprar livros, pode comprar programas, como seria uma taxa de bancada que a gente tem aqui no Brasil. Sim. E hoje isso não existe mais aqui no Brasil, né? Você tem ideia, a gente tem nosso gabinete ali embaixo é compartilhado. Então o que isso impede? Impede que lá é muito comum que o pesquisador vá para a universidade sem ter que dar aula, mas que ele fique lá fazendo a pesquisa dele, né? Isso aqui no Brasil não existe, porque a pessoa vai para a universidade para dar aula e ela não tem um gabinete para ela fazer uma pesquisa, mas infraestrutura mínima. Então isso é algo que a gente espera que essa parte da infraestrutura médio e longo prazo, mas as partes principalmente das bolsas, de consertar essa política de bolsas, que é algo que é para ontem, isso é curtíssimo prazo, porque algumas pesquisas aí, posso dizer até algumas pesquisas de outras áreas, por exemplo, áreas da saúde, se você tirar a verba da pesquisa, os experimentos que estão em curso ali,
eles vão perder, porque você está trabalhando com organismos vivos, né? Você está trabalhando com uma droga que às vezes você cria para uma planta ou com uma vacina. Que se você parar de apoiar isso, isso vai se perder. É muito complicado. Bastante. Bom, professor, a gente vai para uma parte da entrevista agora que é mais, digamos, mais informal. Acho que é a parte da entrevista que nós vamos conhecer mais sobre a sua personalidade. É o momento que nós faremos uma espécie de bate-bola. Lembra da Marília Gabriela? Sim, sim, sim. De frente famoso ping-pong. Bate-bola, jogo rápido, para conhecermos algumas curiosidades sobre o senhor, suas preferências, alguns detalhes da sua vida, né? Alguns anseios, sonhos, enfim. Vamos conhecer um pouquinho sobre a pessoa Luiz Adolfo de Paiva Andrello, certo? Tudo bem. Posso começar? Vamos lá. Uma cor. Vermelho. Vermelho. Um animal. Olha, eu sempre criei cachorro a minha vida inteira, mas eu vou dizer que hoje em dia eu sou completamente apaixonado por coelho. Eu crio um coelho desse tamanho, que hoje em dia é o amor da minha vida, né? Então, coelho hoje para mim, aí você perceber a sagacidade, a esperteza, o carinho que o coelho tem pelo dono, né? Demora muito de você perceber, você tem que entender um pouco das características ali do bichinho, né? Como é que ele demonstra carinho, como é que ele chega, mas hoje o coelho ocupa um lugar no meu coração enorme. 1 ano e meio tem meu coelho, se chama Pedro, um coelho preto. Pedro? Desse tamanho que é. Um livro. Quem quiser ver, só quem quiser ver meu Instagram, @LuizAdolfo, é um Instagram que não compartilha pesquisa de games, tá? Minha pesquisa de games é sobre a sua vida mesmo. Meu Instagram é sobre meus hobbies. Mas eu compartilho minha vida acadêmica no Facebook, no Twitter, e o Instagram é mais para hobby, então o coelho aparece muito no Instagram. Por que o nome Pedro do coelho? Minha esposa que escolheu por conta do filme Pedro Coelho. Só que eu sou muito apegado ao bichinho, entendeu? Mais que ela. O senhor mais do que Vamos lá, um livro. Olha, eu vou destacar 2 aqui. Um de literatura e um científico, né? Afinal de contas, a gente falou o tempo inteiro aqui de pesquisa, né? Então, literatura para mim, Capitães da Areia, que é um livro do Jorge Amado, né? Um autor baiano, e é um livro que apaixonante pela complexidade, a quantidade de personagens que ele criou, que ele desenvolveu, o fim que ele dá para cada personagem, muitas vezes assim, falando de política, né? O professor Pedro Bala, não me lembro qual dos dois vira líder sindical, então tem uma coisa muito assim. Foi um livro que me impressionou bastante e eu reli ele agora em 2012 porque eu fiz um pacote de jogos para o livro, para a família do Jorge Amado, patrocinado pela Vivo na época, comemorando o centenário do Jorge Amado, foi em 2012. Então foi um livro que marcou muito a minha vida, não só quando eu era garoto e li, mas também agora na fase adulta. Ainda fez um trabalho em cima desse livro. A gente fez um pacote de 7 jogos, com o apoio do Faz Cultura, que é uma política pública, né, que ainda tem aqui na Bahia, uma lei de incentivo fiscal, patrocinado pela Vivo. Então foi algo que eu gostei bastante. E o livro de ficção que me marcou, eu posso colocar esse daí. E de literatura científica, vou citar o livro do professor Espen Narzet, que é o Cybertext, que foi o livro que marcou, junto do Hamlet no Holodeck, da Janet Murray, mas o livro do Narzet foi o que criou o campo de estudos em jogos no mundo. É um livro de 97. E eu poder estudar com o cara, conhecer o lugar onde ele escreveu o livro, conversar com ele, porque mais é legal da gente trabalhar com esses temas muito novos, jogos, né? A maioria das pessoas estão vivas e você pode encontrar as pessoas, conversar, então é bem legal, né? Então eu citaria esses 2 livros. Ótimo. Um filme. Star Wars. Falava aí, não tem como eu dizer, Star Wars foi gosto muito de filme, eu sou apaixonado por filmes de horror também, mas Star Wars é algo que marcou minha vida. O episódio 3, A Vingança do Sith, é um dos filmes mais belos que eu já vi na minha vida inteira, né? E é um filme que atravessa gerações, né? Não tem... Sim. O primeiro episódio, que na verdade é o episódio 4, foi lançado, se eu não me engano, em 78, que é o ano que eu nasci. Então é uma coisa que eu acompanho, não tem como fugir, né? Exatamente.
Bom, nós estamos aqui com um dos maiores pesquisadores de games do Brasil. Nós temos que perguntar, um game favorito? Olha, aí você me pegou porque eu tenho vários, né? Quando eu era adolescente, lá para os meus 14, 16, 17, 18 anos, eu era apaixonado por jogos de futebol, né? Então a gente tinha o FIFA Soccer, Pro Evolution Soccer, então eu era sempre apaixonado e eu juntava com os meus amigos, né? E pra gente jogar, a gente teve uma época com 17 anos, o Nintendo 64, a gente fez uma vaquinha com um grupo de amigos, que a gente tinha uma espécie de clube, né? Era muito comum no interior, numa época que a internet não estava tão difundida assim. Sim. E a gente comprou para ficar jogando futebol. Então foi um ano que eu mais fiz da minha vida foi jogar Nintendo 64. Então esses jogos assim do início, tem alguns jogos de aventura que me marcaram bastante também, como Double Dragon, isso nos anos 90, o Cadillacs e Dinossauros, que eu botei o Diatuma aqui para jogar também, dos anos 90. Nos anos 2000 foi o Star Wars Galaxies, que é um RPG multiplayer sobre Star Wars, né? Eu fiz o meu mestrado em cima desse jogo. E agora, de 2010 para cá, os jogos para dispositivos móveis, né? Que é atualmente com que eu trabalho. Então posso citar aí Papers, Please, que foi um jogo que me tocou bastante. O Florence, que é um gamebook também que foi a base para eu desenvolver o jogo que eu estou para lançar aí, que é um gamebook que eu fiz com colegas aqui do DCV, e a gente está lançando aí em breve, espero. E hoje o que eu jogo muito mesmo é o Pokémon GO, por conta até da minha pesquisa. Então eu acabei citando mais de um, mas né, se perguntar para mim eu não vou conseguir me focar só em um. Exatamente. Certo, não tem problema. Uma música ou um estilo musical? Eu preferia dizer um gênero, porque eu não consigo destacar uma música. Eu sou do samba, então eu gosto muito de samba. Desde pequeno eu sou do samba. As pessoas acham que não, mas eu sou do samba, inclusive de ter tocado dos 18 aos 22 anos. Eu cheguei a tocar dos 18 aos 21. Eu fui para o Rio com 20 para 21 anos, então aí dos 18 aos 20 eu tocava numa banda de samba. E viajei o Brasil aí também com os amigos lá da revista Raça para tocar samba com eles também em São Paulo, em vários lugares. Então aqui em Juazeiro, quando eu fui morar lá, a primeira coisa que eu me enfiei foi numa roda de samba. Na Europa toquei samba em alguns lugares lá, mas não pude também ficar. Aqui tem alguns brasileiros que vão para lá para... Eu falei, olha, ou eu judô, samba, videogame, eu não vou conseguir fazer tudo aqui, né? E ainda também conhecer a cultura, né? Aqui em Salvador a gente tem uma confraria também, que a gente sempre faz samba, então o meu gênero é samba. Gênero samba. Um número da sorte, o senhor tem? Gosto muito do número 7, também do 3, mas não tenho nenhuma superstição quanto números da sorte, mas são números que eu me sinto bem, né? Geralmente esses dois. Quando geralmente eu tenho que pensar em alguma coisa, eu vou logo nesses números. Certo. Uma bebida. Cerveja artesanal. Cerveja artesanal. Artesanal, craft beer. Cerveja industrial também eu gosto, mas um dos meus passatempos hoje em dia é cerveja artesanal. Eu tenho uma diversão por estudar cerveja, então eu gosto muito de degustar, fazer aquela... ir numa uma degustação, estudar os estilos, né? Eu gosto bastante de cerveja artesanal. Uma comida preferida? Churrasco. Churrasco. Adoro churrasco. Tudo a ver, né? Cerveja, churrasco e samba. E samba, exatamente. Combina bem, né? Um esporte. Olha, eu sou apaixonado por futebol, mas eu não tenho como não deixar de citar o judô, que é o esporte da minha vida. Eu faço desde 18 anos. O primeiro lugar que eu vou, fiquei um tempo parado dos 22 aos 30 e poucos. Aí lá em Juazeiro eu voltei a treinar, acabei me formando faixa preta por lá. Sim. Sou muito grato às pessoas de lá que eu conheci através do judô. Quando eu fui para Dinamarca, o primeiro lugar, a primeira coisa que eu fiz depois de arrumar uma casa foi, antes aqui de sair do Brasil, eu já tinha entrado em contato com a universidade lá, falei, eu posso treinar judô aí? Tem um lugar, o cara conheci o sensei Henrik lá, fiz grandes amigos lutando judô. E quando eu vim aqui para Salvador, a primeira coisa que eu fiz também foi procurar um dojo, né, fazer uma propaganda. Eu treino lá no dojo Camelote, lá em Amaralina, um projeto social muito bacana do sensei Ledo, sensei Orlando. Bem aberto à comunidade. Ele tem um projeto social para crianças lá do Nordeste que podem treinar judô lá, e eu treino junto com a turma dos adultos. Então o judô para mim é o esporte da minha vida, pela minha formação, também devo muito a ele, né? Em 2013 foi considerado pela Unesco o melhor esporte para a formação de crianças.
Então não é impossível citar outro esporte judô. senão o judô. Ótimo. Um time de futebol? Sou apaixonado pelo Fluminense Futebol Clube. Minha família toda é tricolor, meu pai é tricolor, meu avô era tricolor, eu sou tricolor, então não tem como. Acompanho o Fluminense cegamente, já viajei para ver o time jogar, sou sócio do time. Sempre que dá, minha família tem um apartamento no Rio, sempre que dá eu tô lá. Parei um pouco agora na pandemia, né? Não estava tendo nem futebol, mas agora com a volta, né, sempre que dá, eu tenho uma folga, férias, eu vou no Rio, adoro Maracanã. Maracanã para mim é fantástico lá, Maracanã. É o Fluminense. Fluminense. Um hobby? Bom, você já tem alguns aí, né? Cerveja artesanal e samba. Verdade. Acho que são os dois, é a coisa que eu mais gosto. Todo sábado a gente tem uma confraria aí que a gente vai, toca um sambinha e toma uma cerveja, bota a resenha em dia. Futebol também é um hobby que eu tenho bastante, porque a gente tem uma torcida do Fluminense aqui em Salvador chamada Chef Flu. A gente aluga uma casa, onde a gente tem lá toda a estrutura para ver os jogos sem ninguém incomodar. Então é bem legal. Então são meus hobbies preferidos. Estudar cerveja é uma coisa que eu gosto. Eu já fiz alguns cursos de cerveja. Eu tenho um blog chamado lupulado.com, que é onde eu coloco as coisas sobre cerveja, e meu próprio Instagram também. Ótimo. Uma letra. Letra? L de Luiz. Um lugar. Rio de Janeiro. Não tem, para mim é o melhor lugar do mundo, Rio de Janeiro. Tô há um tempinho sem ir lá, assim, uns 4 meses sem ir. Nunca fiquei tanto tempo sem ir para lá. Sempre quando tem um feriado eu vou, até por essa facilidade, né, da família ter onde ficar lá. Para mim é o melhor lugar do mundo. Me sinto muito bem lá na Copacabana, pegando o sol, no Maracanã, na Lapa. Então não tenho. Lapa eu costumo brincar que são as minhas 4 iniciais, né? Luiz Adolfo Paiva Andrade. Então não teria um lugar melhor que a Lapa para mim, berço do samba do Rio, Quadra da Mangueira. Que coincidência, são as iniciais. É mesmo, gente. Eu sou mangueirense também, então a Quadra da Mangueira é um lugar que eu acho fantástico. Enfim, não tem outro lugar melhor senão o Rio de Janeiro. Uma saudade. Saudade dos tempos que a gente tinha bolsa de estudos nesse país, que a gente tinha. Ontem eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, eu fiz o meu mestrado em 2005, 2006, 2007 com bolsa CAPES. Fiz o meu doutorado 4 anos com bolsa CNPq, fiz o meu pós-doutorado com bolsa CAPES. Hoje a gente não tem nada. Então, assim, me enche de tristeza e me dá muita saudade dessa época que a pesquisa era bem valorizada no país, né? Hoje a gente tem essa daí, né? Eu fico imaginando se eu estivesse terminando a minha faculdade agora e visse no noticiário o que a CAPES está fazendo, se eu tivesse entrado no mestrado, né? Minha turma, só para você ter uma ideia, minha turma de mestrado, eu me lembro bem, eu passei em 11º, eu cheguei a ter bolsa no decorrer do curso, entravam 15. Né? A minha turma de doutorado aqui na UFBA entraram 7, os 7 tinham bolsa. Então assim, hoje a gente está numa fase muito ruim, me enche de tristeza e me dá muita saudade desse tempo de bolsas, né, após graduação. É verdade. Um momento marcante da sua vida? São vários, mas então já que a gente... Poxa, muita coisa aconteceu legal na Dinamarca, na minha vida pessoal, mas se você me perguntar assim, eu não tenho como esquecer a Copa do Mundo de 2002, que eu vi com os meus amigos da faculdade, que são meus grandes amigos, na turma de faculdade, a gente está conectado até hoje, eu me encontro com eles sempre que a gente vai no Rio, e a gente teve a oportunidade de ver a Copa do Mundo, todos os jogos, aqueles jogos de madrugada, na casa de um colega desses da turma, que é o Fred, que é um amigo que eu tenho, cara, foi fantástico demais, é inesquecível. A gente fala até hoje, a Copa do Mundo de 2002 é algo que marcou minha vida, e eu falo com eles, eu falei, mais que a faculdade, acho que a Copa, porque o Brasil foi campeão, né? Teve algumas experiências engraçadas. Foi o ano do Tetra, não foi? Foi do Penta, foi o último título. Penta, Se eu tivesse que escolher hoje um momento marcante, a Copa de 2002 me marcou muito. Eu tenho vários outros momentos que eu poderia citar que foram marcantes, mas a gente está no momento da Copa, né? O Brasil aí, costumo dizer que Copa do Mundo é um momento legal, que a gente pode virar para o resto do mundo e falar que nós somos melhores, né? Ou pelo menos já fomos, ou somos os mais vitoriosos. Então, o futebol é a coisa que a gente tem que torcer mesmo, apoiar. Quem não gosta, não quer torcer para a seleção, fica em casa, né? As pessoas vão para a rua torcer para a seleção, nada a ver. Muitas vezes o chefe libera do trabalho, o cara vai para a rua para torcer contra a seleção, não faz o menor sentido. Então é isso, foi uma coisa que me marcou bastante, essa Copa de 2002. Um cantor ou cantora
Ou um cantor e uma cantora, se o senhor tiver um cantor e uma cantora favoritos? Tenho sim, minha cantora preferida é a Tereza Cristina, lá do Rio de Janeiro, sambista. Vi ela tocar na Lapa desde muito tempo e ela está hoje aí, gosto muito da Tereza Cristina. E cantor, inegável a gente falar da Tereza Cristina, não lembrar do Paulinho da Viola, que ela ficou famosa fazendo uma releitura do livro do Paulinho da Viola, então poderia citar Paulinho da Viola, poderia citar o Roberto Ribeiro, é um cantor que eu gosto muito, já falecido. Uma banda Fundo de Quintal me marcou bastante, então é isso. Um cantor, uma cantora, seria um pouco difícil, mas esses aí já dá um pouco para destacar. Tá ótimo. Um ator e uma atriz, ou só um ator, só uma atriz, o que for mais... Olha, ator, eu gostava muito do Sean Connery, que faleceu há pouco tempo atrás, né? Eu vi praticamente todos os filmes do James Bond com ele, então eu gosto muito do Sean Connery. Para citar aqui alguns brasileiros também, eu gosto muito do Lima Duarte, muito do Tony Ramos, de algumas atrizes também, gosto muito da Glória Pires, gosto muito também da Marieta Severo. Enfim, a gente tem atores e atrizes no Brasil também muito bons. Muito bons. Um dia da semana favorito? Sábado. Dia ou noite? Dia. Praia ou campo? Praia. Uma estação do ano? Verão. A melhor viagem da sua vida? Para Dinamarca. E as outras todas que eu fiz lá, né? Para o Rio de Janeiro é sempre uma boa viagem, também para Juiz de Fora é sempre uma boa viagem. Agora, tem uma especial na Dinamarca, que foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Porque eu estava lá, então eu podia circular dentro da União Europeia. E foi chegando perto do Natal, a gente passando o Natal lá, né? A família toda aqui. E eu tenho um padrinho meu que é casado com uma norueguesa e mora em Stavanger, na Noruega. Sim. E aí eu fiz uma viagem para ver a aurora boreal lá no extremo norte de Tromsø, que é dentro do Círculo Polar. E eu passei lá, peguei a noite polar, né, que é 100% escuro, e a gente conseguiu ver a aurora boreal lá. Isso foi fantástico, de ver aquilo assim. Inesquecível, né? Inesquecível, Foi para mim algo que, dentro dessas experiências, foi algo que foi inesquecível e assim muito complicado, porque eu nunca vi tanta neve na minha vida. Eu nunca tinha visto neve, já tinha visto neve poucas vezes, mas agora aquela neve de você ter neve até aqui, no joelho, das pessoas trocarem pneu de carro, você ter tênis específico, você ter luva, né, específica para cada grau de neve. E aí você vai no meio do nada, lá no Círculo Ártico, no meio de uma floresta, aí você tá parado assim, de repente vê aquele verde assim no céu e começa... É algo realmente indescritível. Um sonho. Que um dia o Brasil volte a ser o país que era, né, alguns anos atrás, ou melhor que foi, que a gente possa, as próximas gerações não estejam tão condenadas igual essas gerações agora, né? Eu digo isso no sentido muito amplo. O Brasil já esteve fora do mapa da fome. E hoje a gente tem cerca de 16 milhões de pessoas que não têm o que comer. Então, e assim, o mapa da fome foi há 15 anos atrás. Então são coisas que a gente já tinha conquistado e que a gente retrocedeu, né, de uma maneira absurda. E não preso ao partido político, mas preso ao próprio modo de pensar das pessoas, né? Uma coisa que me chocou muito quando eu voltei para o Brasil foi ver que algumas pessoas tinham mudado completamente. E que aí eu fiquei pensando, será que essas pessoas não tinham mudado? Elas eram assim, sabe? Foi uma coisa que me deixou muito triste de ver, e o sonho que eu tinha era de que a gente voltasse. Eu fiquei lembrando, eu chego para alguns amigos meus e falo assim, bicho, para pensar. Se hoje está melhor do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás, aí então você fala, eu falei, cara, não tem como. Não tem como. Aí eu fui elencando as coisas que eu consegui fazer, né, as facilidades que eu tinha para, por exemplo, conseguir alugar um apartamento, comprei minha primeira casa, né, que depois eu vendi, e agora com muita dificuldade estou pagando um parcelamento que está me asfixiando. Então são coisas assim que... As coisas estão mais difíceis de fato. A gente nosso dinheiro não vale, as pessoas pensando de alguma... Sabe, às vezes não tem empatia pelo próximo. É muito complicado. Então, se a gente pudesse voltar, se não voltar, ser melhor do que já foi. Pelo menos parecido, né? Bom, professor, com essa última
né, esse bate-bola. Na verdade, não foi o bate-bola, né? Porque o professor Luiz Adolfo tem tanto conteúdo que não chegou a ser um bate-bola jogo rápido. Já que a minha formação na área de comunicação, uma coisa que eu sei fazer é falar. Então, se a gente ficar aqui, fica até amanhã conversando. Mas foi maravilhoso, né? Nós agradecemos, professor, imensamente, novamente, a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui, né? De responder com tanta simpatia e empatia, né? Por tantas questões. Agradecemos imensamente. Nós vamos encerrar aqui. O senhor gostaria de falar para o público acadêmico? Eu queria agradecer também, Ângela, o convite, a oportunidade, mandar um grande abraço para os alunos e alunas do curso de jogos, também do programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, o pessoal de Juazeiro também, onde eu trabalhei 9 anos, os alunos, colegas de lá. E gostaria de dizer para a comunidade que nós temos um curso de jogos na UNEB, que oferece uma formação. Tem perfil do curso, né, no Instagram, que as pessoas podem... Sim, tem um perfil lá. A gente tem um site dentro do site do D7, você pode ver os professores, o currículo dos professores, o fluxograma, as disciplinas que tem, e é um curso gratuito. Todo ano a gente tem entrada de 25 novas vagas e a gente também está à disposição aqui para apresentar a nossa infraestrutura, laboratórios, equipamentos, tudo, e mostrar para a comunidade, né, que a gente está atuando dentro dessa área do game design, do desenvolvimento de jogos também, né? E é isso, estamos aqui à disposição da comunidade para o que der e vier. Muito bom. Então encerramos aqui a nossa entrevista de hoje, do nosso programa Conversa com Pesquisador, com esse professor. Agradabilíssima conversa, professor Luiz Adolfo de Paiva Andrade, aqui do nosso Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus 1. Uma boa tarde a todo o nosso público e ficamos aqui até a próxima entrevista.